Tino, é um gosto estar aqui, em meu nome e em nome do ECO. Eu gosto particularmente de poder participar em iniciativas fora de Lisboa, poder estar com empresários, com gestores, enfim, não estamos exatamente no chão de fábrica, mas estamos com pessoas que estão no chão de fábrica. E isso eu acho que é particularmente importante para percebermos como é que vai a economia portuguesa. O setor, vocês conhecem, obviamente, muito melhor do que eu, um setor de pasta, papel e cartão que vale 3 mil milhões de euros de faturação, cerca de 1,3%, talvez 1,4% do PIB. Um setor obviamente relevante, exportador e que tem obviamente também desafios, desde logo pela matéria-prima que utiliza. E por isso, tendo em conta que já foi feita a apresentação dos nossos convidados, eu vou desafiar o José Pina, CEO da Altri, para partilhar connosco o que é que são esses desafios de trabalhar a floresta num país como Portugal. Vamos partilhar. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um gosto estar aqui pela minha parte, pela primeira vez, de forma presencial. Já participei numa outra edição, mas virtual, ainda estávamos todos, não eram bem confinados, mas obviamente com restrições, portanto, pelo menos por esse aspecto, é bom ter a oportunidade de ver todos em pessoa. Eu diria essencialmente, quer dizer, quando o António falou naquilo que representa do PIB, mas quando falamos do valor acrescentado bruto que o setor representa, mais de 2%, e quando falamos nas exportações, mais de 5%, começamos aí sim já a falar de valores significativos. Mas eu diria de uma forma genérica, eu começava apenas por dizer, é um setor que tem por base, obviamente, a utilização de uma matéria-prima renovável, uma matéria-prima que permite, em particular, uma diversidade de aplicações extraordinária, cada vez maior, e teremos com certeza a oportunidade de falar sobre algumas delas. O país, em especial, tem os americanos falam de um serendipity, que é a capacidade de ter uma riqueza que, de alguma forma, existe e tem essa sorte, digamos assim, de a ter. Portugal tem, efetivamente, um recurso natural, nomeadamente para nós, em particular, no caso da Altri, e de algumas empresas aqui com base de eucalipto, mas também, obviamente, de outras, de pinho, etc., mas temos uma espécie de eucalipto que é de características únicas. E, portanto, não é, digamos assim, um acaso o facto de Portugal dispor de uma indústria que é uma indústria que utiliza, neste caso, o eucalipto como matéria-prima e que tem a presença e que tem a capacidade de inovação e, eventualmente, daquilo que tem sido um desenvolvimento em termos de negócios a nível internacional, com o peso que tem. E, portanto, hoje em dia Portugal tem indústrias que competem com o melhor que se faz a nível mundial, tem esse recurso extraordinário e, no entanto, Portugal importa uma componente significativa, dependendo dos anos poderá andar 200, 300 milhões de euros de matéria-prima que poderia ser produzida em Portugal, não é. Mas, independentemente disso, não tem necessariamente a ver, e isto, obviamente, sabemos todos nós a história que tem acontecido ao longo dos últimos anos e da forma até, eu diria, um pouco extremada com que esta situação tem sido gerida. A realidade é que, naquilo que é a área existente de matéria-prima, hoje em dia existe a oportunidade de termos uma floresta muito mais produtiva e que, infelizmente, hoje em dia quase metade, não é bem, mas quase metade daquilo que é a nossa floresta de base não é produtiva, está muita dela abandonada. O facto de termos um registro cadastral tão atomizado quanto temos em Portugal também leva a esse abandono. Isso depois leva a todos os outros tipos de riscos. Portanto, isso é um desafio logo à partida, que é de que forma é que uma indústria com estas competências, com esta
presença e com este nível de competitividade a nível mundial, gere as necessidades que tem, pelo menos para operar da forma mais eficiente possível. Para além disso, outros desafios em termos de talento, captação de talento. Já lá vamos. Se me permite, eu acho que estamos aqui com apenas um microfone, mas eu desafio a Adriano Silveira. Alguém me dizia hoje que o Adriano Silveira, o histórico da Navigator, seguramente conhecerá muito melhor do que eu, antigo administrador do grupo, dizia-me alguém hoje que é um engenheiro que fala com as máquinas, o que é uma expressão muito feliz, diria eu, do seu perfil e da sua história. Eu desafiava a fazer esta avaliação desta aparente contradição entre um país que tem esta matéria-prima, mas tem falta de matéria-prima. O grande desafio que nós temos hoje é de facto a matéria-prima. E a nossa aposta, a aposta do setor, tem sido o aumento da produtividade, tem sido trazer ao setor conhecimento e gestão, e para potenciar o conhecimento que já temos hoje, e temos, enquanto associação, temos posto também alguns recursos, quer técnicos, quer económicos, para potenciar, de facto, o aumento da produtividade na floresta. Mas, enquanto fazemos isso, nós assistimos que, em Portugal, existe mais de 1 milhão de hectares de matos incultos que podiam ser florestados, que podiam criar riqueza e que estão, como dizia o Pina, estão ao abandono. Além de próprias florestas de eucalipto que também estão ao abandono. E isto numa altura em que é importante que a floresta também dê o seu contributo para as alterações climáticas. Portanto, são naturalmente sumidouros de carbono, conseguem captar carbono, conseguem contribuir positivamente para as alterações climáticas. E de facto, falta uma estratégia para que elas, de facto, consigam contribuir mais positivamente para as alterações climáticas. Enfim, julgo que acrescentaria isto àquilo. Já vamos voltar assim. Eu vou desafiar o Ruben Netanyahu, da DSI, no fundo, uma empresa internacional que está em Portugal desde 2019, por aquisição, e se calhar valia a pena um breve retrato do que é a empresa e da explicação da aposta no mercado português. Sí, bueno, primero, boa tarde y obrigado por la invitación y obrigado a Tendiselpa por la organización de un evento tan importante como este. Sí, efectivamente, DS Smith es una empresa quizás poco conocida en algunos ambientes, pero llegó a Portugal en el 2019 tras la compra de Europac, una empresa más conocida, y brevemente podemos decir que es una empresa británica que viene de los años 40, segundo fabricante de Europa de packaging de cartón ondulado, lo cual ya nos da una idea de la dimensión, con más de 400 fábricas entre Europa y América y más de 30.000 empleados, ¿no? Pues bueno, pues la dimensión es importante. La presencia en Portugal también es importante porque tenemos la fábrica de Viana do Castelo, que es una de las fábricas más importantes del grupo, 4 fábricas de embalaje, de packaging, y algunos centros también de recuperación de materiales, de reciclado y también con alguna presencia en el negocio de la foresta. Entonces, es una dimensión importante y efectivamente, y hablando un poquito más en particular de la fábrica de Viana, es una de las apuestas que el grupo tiene en cuanto a inversión, porque es la única fábrica, a pesar de esta dimensión del grupo, la única fábrica de kraftliner que el grupo tiene en Europa. Cuando lo que la hace especialmente estratégica, y bueno, estamos en un periodo
de desarrollo de la fábrica, un periodo inversor, basado en esta, digamos, particularidad estratégica de Viana, de la fábrica, por el producto que hace, pero también basado en una gran confianza en el equipo portugués. Eso es algo que ha contado mucho. Falou de investimento. Sí. Em que áreas é que está a fazer esse investimento em Viena? Bueno, digamos, estamos haciendo, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista global. Global. Sí, luego hablo un poquito de la particularidad de Portugal, pero desde el punto de vista global, la inversión que hay ahora mismo en la empresa está muy, muy enfocada a todo el proceso de descarbonización, sostenibilidad. Yo creo, estoy seguro que mis colegas están en lo mismo. No hay vuelta atrás, es un camino sin retorno. Y lo mismo en esta parte, lógicamente, nos afecta lógicamente también aquí a Portugal. Y luego hay un desarrollo muy importante en todo lo que es el área de innovación, porque cada vez los clientes esperan más de nosotros. O sea, somos grandes o creemos que lo somos importantes, pero eso crea unas expectativas que también tenemos que cumplir. Sí. Entonces, hay un desarrollo importante a lo largo de todo lo que es investigación, cómo dar más, cómo dar mejor, cómo ayudar, en este caso, como productor de packaging, a nuestro cliente a vender su producto, que es algo muy, muy importante, y cómo hacer un producto más ligero, más circular. Y bueno, tenemos un programa corporativo con objetivos al 2030 muy, muy ambicioso, pero bueno, estamos contentos porque ya a día de hoy pues todos nuestros productos son 100% reciclables, todas nuestras fábricas se han certificado en la ISO 50001 desde el punto de vista de energía. Bueno, se han dado hitos, queda infinito camino por recorrer, pero se han dado hitos muy importantes e estamos satisfechos. Muito bem. Paulo Pereira da Silva, eu estava aqui a ouvir o Ruben e a pensar. Eu ouço muitas vezes o Paulo Pereira da Silva a dizer que a Renova é uma startup global. Por comparação com esta empresa, com estes números, a Renova, todos sabemos, tem uma afirmação feita na inovação e na marca. Como é que se faz essa afirmação a partir deste princípio, a partir de Portugal, num setor obviamente difícil, com esse princípio, com essa lógica de startup? Bom, vou tentar ser rápido, mas António, vais-me deixar aqui fazer uma declaração de interesse antes, claro que meio emocional para as pessoas que estão aqui, porque eu tenho que partilhar isto, não sei. Eu caí nesta indústria há mais de 39 anos, quase 40, como engenheiro, a fazer uma experiência vindo de um departamento de Física Teórica de uma universidade suíça. E vim fazer uma experiência. E acho que quase 40 anos depois ainda me sinto a fazer essa experiência, mas numa indústria que eu acho que é maravilhosa. E esta é um bocadinho aqui a minha declaração de amor à indústria de papel e às pessoas que estão aqui. É um produto absolutamente fantástico, vindo da floresta, tudo o que foi dito aqui, com uma tecnologia e uma inovação que sabem todos muito melhor do que eu, a paixão que está por muitas vezes fabricar papel, eu não sei se é ciência, se é arte, o que é, no meio de tudo, com mudanças enormes, muita inovação, e devo-vos dizer, com 40 anos de experiência, que é absolutamente fabuloso trabalhar nesta indústria. Pronto, que haja muita gente a vir e muita gente com qualidade e que vale a pena investir nesta indústria, de um ponto de vista profissional das nossas vidas. Deixa-me dizer, o aspecto aqui, às vezes, que eu gosto de chamar a atenção, e era isto, por isso eu queria começar aqui, é que muitas vezes os cidadãos em geral não imaginam aquilo que está por trás de uma folha de papel. E comparando com outros produtos, não têm a noção da indústria toda, do trabalho todo, de todo o esforço que é feito para conseguir fazer um produto que é um produto absolutamente maravilhoso, feito a partir de fibras naturais e muito pouco valorizado e às vezes até
deixem-me dizer que é vendido muito barato e pouco valorizado pelas pessoas. Bom, alguns tipos de papel, assim, durante a pandemia, tiveram alguma dificuldade e as pessoas notaram alguma necessidade. Mas deixem-me partilhar convosco este amor pela indústria e gostava que o partilhassem também, porque são as pessoas, eu acho, que estão os técnicos desta indústria, que sabem todo o trabalho que está por trás para se fazer os nossos produtos e que é fantástico. Bom, isto é aqui a minha Depois desta declaração de amor... Muito obrigado a todos por esse trabalho. Eu gosto de dizer que a Renova é uma startup, porque é uma empresa muito pequenina, perante as dimensões que vimos aqui. E nós decidimos desenvolver a empresa como uma marca. Um dos problemas que eu acho que Portugal tem, quando nós falamos da produtividade em Portugal, do PIB por hora trabalhada, ou per capita, ou o que quer que seja, comparado com os outros produtos, para mim tem muito a ver de nós não temos grandes marcas. Nós somos fantásticos, em geral, a produzir átomos, a produzir coisas que têm a ver com quilos, e depois temos muita dificuldade a pôr aquilo que vem a seguir, que é as emoções, que são as marcas, que são as narrativas, que muitas vezes são muito valorizadas pelas pessoas. Muitas vezes fazemos coisas para terceiros, e são estes terceiros, marcas de luz, coisas assim, que imensas coisas são feitas em Portugal. Eu ajudei a fundar e fui o primeiro presidente de uma associação de marcas de luxo em Portugal e fico espantado com a quantidade de produtos que são feitos em Portugal, feitos por grandes marcas e que são vendidos caríssimos. Nós vendemos átomos, não vendemos sonhos, muitas vezes. E é importante conseguir valorizar esses sonhos, essas narrativas, que é uma coisa que eu acho que os cidadãos hoje em dia, às vezes, precisam. E nós decidimos ter, de alguma forma, uma estratégia de marca. Em qualquer país onde nós fomos, e que fomos com uma marca, os nossos concorrentes são grandes multinacionais, muitas vezes norte-americanas, que estão no princípio norte-americanas, agora mais europeias, que estão com produtos, e nós éramos muito, muito pequeninos. E para isso era preciso ter uma visão diferente de uma marca líder e fundadora em Portugal que fomos, e ter uma visão muito mais humilde de um competidor, um challenger, e para isso, muitas vezes tínhamos que ter uma mentalidade de startup. Eu gosto muito de visitar startups, de ver às vezes os miúdos que têm os olhos a brilhar e que sabem tudo da empresa, e às vezes nas nossas empresas há assim muitos departamentos, muitas divisões, muitas coisas cuja informação não passa. E para nós, quando começamos num país qualquer, de facto, tínhamos que ter pessoas capazes de fazer muita coisa e coisa muito diferente. E de ser um especialista de papel, mas ao mesmo tempo ser um especialista também de grande consumo, e para isso era preciso ter essa mentalidade de startup. Deixem-me fazer aqui um elogio, mais uma vez, não sei, à Tecnicel, para os técnicos de papéis, porque eu fui buscar muita gente na área técnica de papel para uma área comercial e para ser capaz de explicar o que é os produtos, muitas vezes em empresas de distribuição ligadas ao grande consumo. Pronto, no fundo é isto. Paulo, mas para construir uma marca é preciso capital, e o capital não abunda em Portugal. Mesmo para as empresas que têm capital, à escala global, a capacidade de Portugal é limitada. Como é que a Renova conseguiu construir uma marca aqui e internacionalmente, com as limitações de capital que obviamente, as restrições que existem no mercado português? Eu não acho que a coisa mais importante seja o capital. Não? Deixa-me dizer, acho que a coisa mais importante é a vontade. Primeiro de tudo, ter a vontade. Querer fazê-lo e depois ter uma estratégia e depois ter a estratégia adequada, porque se calhar também se pode dizer que no mundo nunca houve tanto capital como hoje em dia. Sim. Se as pessoas o quiserem usar perante projetos que sejam
projetos interessantes. E nós vemos marcas a entrarem para o mercado. Estava a ler há 2 dias a Birkenstock, que era uma marca alemã de Caiu bastante em bolsa, mas enfim, é normal pronto. a seguir, isso é normal. Sim. Mas vamos ver. Sim, sim. Daqui a um, Vamos ver mas, por uns vamos ver. meses. Mas também eram valores completamente, Sim. eu acho, astronómicos, que estavam ali ligados àquilo. Mas eu ainda pensei em investir, mas depois achei que não, pessoalmente. Mas eu acho que a vontade, e depois eu acho que é muito importante ter a noção da nossa dimensão. Ou seja, mais do que o capital é importante, mas é importante ter os recursos necessários. É muito importante ter pessoas. As pessoas, eu acho que se calhar são o ativo mais fundamental. E depois o capital há de aparecer. Agora, é muito importante não ter uma dívida que torne a estratégia da empresa passar a ser a estratégia dos bancos e não da empresa. Sim. Portanto, isso é preciso ter essa capacidade de dar os passos certos com o tempo certo para o fazer. Sintam-se à vontade para fazer comentários. Eu quero regressar à descarbonização, ao papel da indústria na descarbonização e aos desafios que isso traz, mas o Paulo fazia aqui uma afirmação que me parece particularmente importante nesta indústria, enfim, eu diria em todas, embora, como sabem, eu vindo de jornais, também tenho aqui uma ligação quase de paixão aos jornais, embora hoje menos óbvia porque estou online, mas enfim. José Pina, o ponto é, a indústria e o papel é vendido muito barato. Como é que se aumenta a posição da indústria na cadeia de valor? De que forma é que isso é possível fazer nas empresas portuguesas e, em particular, na Altri? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Paulo há bocado estava a falar das pessoas. Eu acho que nós somos limitados, muitas vezes, por aquilo que são as condicionantes da nossa realidade hoje. Há uma frase de um antigo presidente americano, Thomas Jefferson, que dizia: prefiro muito mais os sonhos do futuro do que as histórias do passado. E a nossa capacidade de olhar em frente numa indústria que, se calhar, há uns anos atrás era vista como uma indústria do passado, e que hoje em dia não. Mas por que não? Era aí que eu gostava que fosse. Nós vemos e olhamos para esta indústria como uma indústria do futuro. Porquê? Porque é uma indústria que, para já, utiliza uma matéria-prima renovável. Que é renovável, que é reciclável, que é biodegradável. Portanto, quando falamos daquilo que são, entre aspas, as bioindústrias, esta indústria é uma bioindústria já por natureza. E mais, para além disso, quer dizer, aquilo que é a matéria celulósica, hoje em dia, consegue ser utilizada para todos os fins. Consegue substituir grande parte dos polímeros existentes, de base fóssil, consegue servir como produtos que são nutrientes, consegue ser utilizado na indústria farmacêutica, que já é, como os recipientes, como, no fundo, fazer a entrega de ativos em medicamentos. Portanto, tem um leque, digamos assim, de aplicações que, apesar de tudo, em Portugal ainda não temos necessariamente esse espectro, mas a realidade da indústria é que começa a evoluir nesse sentido. E eu vou dar, e o António perguntou relativamente à Altri, nós, desde há mais de 10 anos, um dos tipos de fibras celulósicas que produzimos, que se chama dissolving. O dissolving para nós é uma área muito interessante, é uma área que temos vindo a trabalhar. Temos imensa experiência, porque mais de 10% das nossas exportações hoje em dia já são com dissolving. E o dissolving, por exemplo, é a matéria-prima para a produção de fibras textas de base celulósica, que hoje em dia é uma pequena parte em termos globais, mas, quer dizer, quando olhamos para este, e eu vou dar este exemplo que eu acho que é paradigmático, a indústria têxtil hoje em dia é a segunda indústria mais poluente do mundo, em termos, em particular, de emissões de carbono. Representa cerca de 110 milhões de toneladas de fibras. Desses 110 milhões, mais de 60% são fibras de base sintética, poliéster, poliamida, etc. Obviamente de origem fóssil, com todas as preocupações que penso que existem. Cerca de 30% são fibras de base natural, nomeadamente algodão. O algodão, para aqueles, e presumo que hoje começa-se a ter essa noção,
Produzir 1 quilo de algodão requer mais de 20 mil litros de água. Claro. Apesar de ser produzido em zonas, em geografias do globo que já estão em stress hídrico, quer seja Xinjiang na China, ou Paquistão, ou Egito, etc. E, portanto, o remanescente são outro tipo de fibras, dos quais as fibras de base celulósica são talvez a componente mais importante, mas eu penso que é uma das componentes que tem uma oportunidade maior de vir a proporcionar essas alternativas. E, portanto, nós, estando já dentro do setor, é um setor que temos vindo a trabalhar e é uma área que, obviamente, encaramos como uma área de futuro. Mais que consegue dar-me valores ou expectativas de peso que essa área pode ter no grupo, diria quase uma transformação da própria lógica de Hoje em dia, em termos de produção do dissolving, temos cerca de 10%. 10%. Em termos de faturação, representa mais. Temos um projeto de investimento que estamos neste momento a avaliar, que iremos tomar uma decisão muito em breve. É um investimento de quase, ou na ordem dos 900 milhões de euros. É o maior investimento português em Espanha, ou seria, eventualmente, se chegarmos a essa, mas que estamos já a trabalhar há algum tempo. No norte, na Galiza. Na Galiza. Esse projeto, mais alguns projetos de conversão daquilo que temos hoje em dia, por exemplo, vai representar toda essa área de dissolving e de fibras, poderá representar até 40% do nosso negócio a médio prazo, por exemplo. Portanto, é um passo, penso que no sentido adequado, e é a capacidade, neste caso, de podermos, no fundo, fechar o círculo entre dois grandes clusters que existem na Península Ibérica, que é o cluster florestal e o cluster têxtil. Sim. Aproximá-los. E, portanto, estando aqui com o tipo de competências que temos, já temos vindo a desenvolver tecnologias, por exemplo, para a funcionalização de determinado tipo de fibras têxteis de base celulósica, propriedades ignífugas, etc. E, portanto, é também o trazer tecnologia para ter um produto final que tem uma proposta de valor muito diferente do resto. Porquê? Porque hoje em dia, se calhar, faz-se dissolving na América Latina, que envia-se para o Sudoeste Asiático para produzir a fibra de base celulósica, depois para a China para produzir o fio, depois vem para a Turquia para produzir o tecido e acaba no norte de Portugal para produzir a peça final. Portanto, onde se ganha menos dinheiro. É uma cadeia logística que eu penso que é insustentável a prazo, pelo menos para parte da... E não inclui ainda uma outra componente, que é a introdução de circularidade num segmento como este, com as características que tem. Paulo, e acrescentaram... Não teve, certamente aqui os meus três colegas têm imensos casos destes, mas eu tenho uma admiração enorme por este projeto da Altri e pela tecnologia toda que foi feita e pela inovação que foi feita em Portugal e de novidade de maneira e pelos técnicos que estiveram envolvidos nesta coisa. Eu só queria relevar isso, estamos na Tecnicel, nesse aspecto, quem assistiu por de fora, se calhar no princípio com muita curiosidade de inovação, porque... talvez até dúvida, arrisco dizer. Estou a pôr-lhe aqui ainda mais peso, porque acho que é uma coisa mesmo muito interessante Adriano, e que tem ponto de parabéns e os técnicos todos. Adriano, Alguns deles aqui, por isso é que... Muito bem, parabéns a todos, da minha parte também. Adriano. Eles na gênese do dissolving também. Muito bem. Adriano, enfim, não está aqui a representação da Navigator, não está na gestão executiva, enfim, seria quase uma maldade pedir-lhe para falar em específico de projetos, mas de qualquer forma, o José Pina falou aqui de uma série de novos produtos. Olha-se para a Navigator, terá os mesmos problemas de outras empresas na pasta, da dificuldade da produção, até pelo que já identificaram. A Navigator está a entrar no tissue, também nas embalagens. Há condições na indústria portuguesa, na Navigator em particular, mas na indústria portuguesa, de ir mais longe, como estava a dizer o José Pina, e entrar noutros produtos a partir deste produto de base? Bom, para já estamos a diversificar dentro daquilo que sabemos fazer, temos competências e que tem sinergias com aquilo que fazemos hoje. Portanto, os papéis de embalagem de baixa gramagem, temos o tissue, onde há 5 anos tínhamos 0 e hoje temos 165 mil toneladas de tissue, já com a fábrica em Espanha, portanto, crescemos. E
estamos a iniciar uma outra área que é embalagens em celulose moldada. Portanto, no próximo ano, no primeiro semestre, estaremos no mercado com embalagens de celulose moldada. E isto realça a capacidade que os papéis têm de vir a substituir plástico, de vir a substituir produtos de origem fóssil por produtos que têm esta fibra muito especial, que é a celulose. Continuamos com o nosso projeto de Moçambique, portanto, onde já exportamos de Moçambique, já conseguimos exportar 8 navios nestes dois anos. É um projeto que vai desenvolvendo lentamente, mas sempre se desenvolvendo. Nós temos 2 áreas em Moçambique, a área de Nacala e a área da Zambésia. No conjunto são 360 mil hectares e através da Beira já temos a situação perfeitamente fluida, já conseguimos retirar a madeira e conseguir ter uma operação estabilizada. Na parte da Zambésia também já se estão a dar passos importantes que num futuro próximo possa ter também uma operação estabilizada. Portanto, há um porto que tem que ser construído, já há financiamento, portanto, esperamos agora que as autoridades e o concessionário consigam construir o porto. E, portanto, são estas áreas de desenvolvimento que temos na empresa, além de pequenos negócios que possam aparecer. Nós estamos muito empenhados também nos e-fuels e nos biofuels, portanto os e-fuels, quer com os e-SAFs, são os combustíveis para a aviação, sintéticos, quer o e-metanol, que pode ser um produto para a indústria, para os navios. E, portanto, esses 2 produtos vão utilizar uma coisa que nós temos, que é o CO2 biogénico, portanto, o CO2 que provém das árvores, portanto, tem alguma coisa a ver connosco e daí tem as sinergias, daí termos-nos interessado por este tema. Além de outros produtos, de outros bioprodutos, que o António Pina também já referiu e que podemos vir a desenvolver, mas que neste momento ainda estão numa fase de piloto e de observação. Ruben, já ouvimos falar aqui de pessoas, de talento. Para quem chega a Portugal em 2019, há pouco tempo, entretanto com uma pandemia pelo meio, que avaliação é que faz do talento e das competências em Portugal para o perfil de investimento que estão a fazer? Bueno, nosotros que tenemos fábricas, como decía antes, en más de 30 países en todo el mundo. A comparação é interessante. Y en mi caso particular, que bueno, soy responsable de las fábricas del sur de Europa, de Italia, Francia, España y Portugal. Bueno, yo podría decir, y no lo digo porque algunos de mis colegas estén aquí, podría decir que el equipo que tenemos en Portugal es uno de los equipos, tanto en su parte de gestión como técnica, de los más fuertes y mejor preparados que tenemos dentro del grupo. Eso es una realidad, es un equipo muy consolidado. En la parte de papel, pero pienso que la parte de embalaje, en la parte de packaging también es bastante parecido y no cabe duda de que es uno de los grandes activos que tiene la empresa y que es y va a ser atractivo para invertir, ¿no? Porque el inversor, una de las cosas que valora mucho es el equipo porque mitiga el riesgo. Y hay que, siempre va a haber algunos riesgos, pero obviamente hay que trabajar en eliminarlos. Entonces yo creo que dentro de nuestra empresa particular se valora mucho la calidad del equipo, de las personas. Yo creo que esta conferencia hoy es un ejemplo también de cómo Portugal cuida este sector.
No hay en muchos países una conferencia como esta, sobre todo con este carácter quizás un poco más científico que comercial, que es una cosa importante. Mas o ponto é se querendo investir e querendo contratar, se consegue encontrar os recursos humanos necesarios. Bueno, esto es una buena pregunta. Y en este caso no nos afecta solo en Portugal, nos afecta por lo menos a nivel europeo, porque no está siendo fácil en los últimos años encontrar los recursos necesarios. Eso es una realidad. ¿Y por qué? Bueno, puede haber muchas teorías, ¿no? Pero no cabe duda de que la industria del papel, aunque estamos en un proceso, lógicamente, de modernización, de digitalización, la industria del papel coincide con el concepto de industria tradicional. Somos una industria tradicional. Y las nuevas generaciones, en nuestra forma de verlo, quizás no se sienten muchas veces tan atraídas por esta industria tradicional, quizás por otro tipo de industria que aparentemente puede tener otros atractivos, a veces simplemente porque no se conoce, y eso nos está dificultando la captación de talento. Pero también voy a decir que en los últimos, yo diría, 2-3 años, este proceso se está revertiendo positivamente porque la sociedad está empezando a valorar y a dar más importancia a todo el concepto de economía circular y de sostenibilidad por encima de otros conceptos. Entonces, hoy en día, una de las preguntas que hacemos a las personas nuevas que contratamos siempre es, bueno, ¿y por qué has valorado trabajar en DS Smith, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente te ha atraído? Y más del 50% de las respuestas están basadas en esto, en que DS Smith es una empresa sostenible, es una empresa que está en la economía circular. Es decir, bueno, al final, hoy en día, yo creo que mucho más que antes, las personas se buscan mucha información antes de dar el paso de entrar en una empresa y es una cosa que se está valorando. Entonces, hay aspectos difíciles, estamos trabajando mucho, y creo que esto es importante, estamos trabajando mucho en crear una cantera interna, un equipo interno desde el principio, formar a personas. Y si bien ese concepto de tradicionalidad va un poco en contra, en los últimos años, como decía, nos está ayudando mucho esta nueva, digamos, demanda de las personas por trabajar en una empresa sostenible, una empresa limpia e preocupada por el medio ambiente. É um bom mote, Ruben, para abrirmos a discussão à sustentabilidade, à transição. O que são os fatores críticos de sustentabilidade numa empresa neste setor, Paulo? Se eu posso contar aqui uma história, Força. Que às vezes gosto de contar histórias de infidelidade. A primeira Tecnicelpa, onde eu falei, já tem há muitos anos, foi no Estoril, já não sei se alguém, se ainda aqui está alguém que tivesse estado nessa Tecnicelpa do Estoril, tem muitos anos. Eu lembro-me que era com umas transparências que se fazia. E na altura eu tinha acabado de montar, foi a primeira coisa que me pediram para fazer na Renova, um sistema de qualidade. E na altura falava-se muito em qualidade, nas ISO, não sei o quê, pronto. Eu acho que como hoje em dia se fala em sustentabilidade, passado pouco tempo, quem não tivesse qualidade estava morto, out. Eu acho que todos os assuntos ligados à sustentabilidade vão ser essenciais, é uma condição sine qua non. Depois ainda tem outro problema, que é que não tem fim. Não sei, aqui alguém disse, é infinito o caminho que se tem que percorrer e temos que ter a sensação que vamos ter que percorrer. Eu acho que, eu diria todos, portanto, temos que estar the best in the industry, ligados à sustentabilidade. Acho que agora, falando um bocadinho, se calhar, na nossa experiência como produtores de produtos de consumo e como marcas de consumo, uma marca que não seja sustentável pode morrer de um dia para o outro.
porque com as redes sociais hoje em dia, portanto há a transparência. O escrutínio é outro. O escrutínio é todo, das fibras ao que se passa, não sei. Deixa-me dizer, nós antigamente tínhamos os segredos, as coisas todas na fábrica, ninguém podia tirar fotografias, quando se entrava era tudo uma coisa complicadíssima. Pronto, às vezes hoje em dia temos em muitos sítios na fábrica, diga ao mundo que está aqui, com uma rede para visitantes, para os visitantes partilharem as imagens que fazem, correndo o risco de haver coisas que não estão bem, porque não estão bem, muitas coisas, portanto, mas temos que melhorar. Portanto, eu acho que a transparência, a verdade, a autenticidade, fazer aquilo que é necessário fazer, nós, para além das certificações que todos temos os nossos clientes, as grandes cadeias, os nossos grandes clientes, a virem fazer as suas próprias auditorias, que nos aparecem à porta com as auditorias das coisas mais inacreditáveis, sociais, de coisas, sei lá, um Walmart é capaz de mandar alguém fazer-nos uma auditoria como se fosse... como se nós tivéssemos um país em África a perguntar quase se há trabalho escravo, quase fico ofendido com as perguntas, com as coisas que querem, mas com os problemas todos que tiveram no mundo das coisas. Portanto, todos estes aspectos de sustentabilidade, eu até gosto mais de chamar de harmonia com o planeta, com as pessoas, no sentido largo, com a diversidade de pessoas, com o tratar bem as pessoas, o planeta. Portanto, eu acho que é uma condição sem a qual nós não vamos poder viver. Portanto, temos todos que trabalhar na energia, na descarbonização, em todas, eu acho que é uma via, é uma rota sem fim, e ainda bem. Isto é-nos muito difícil, complica-nos muito a vida, mas é a nossa sobrevivência como indústrias e como planeta. Uma nota, de qualquer forma, e a complementar o que dizia, a EBA, que é o supervisor bancário da zona euro, precisamente esta semana emitiu novas regras para a banca europeia, da zona euro, sobre financiamento condicionado a regras de ESG, precisamente à sustentabilidade. José Pina, mas a sustentabilidade... António, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que às vezes é importante, às vezes nisto tudo, é que as regras sejam as mesmas para todos. Sim. Porque às vezes, sobretudo até agora passando pelo outro lado, para os Sim, produtos a Europa, de consumo, neste caso, está à frente e a ser mais ambiciosa. Aqui estamos pela parte de financiamento, pela parte industrial, que às vezes é mais fácil ter as regras idênticas para todos. Quando nós chegamos, às vezes, isto é muito difícil de se perceber com liberdade, mas quando chegamos a um linear de um hipermercado, em qualquer tipo de produto, às vezes é muito difícil de ver o que é sustentável e o que é que não é sustentável. Porque vemos pessoas, a informação às vezes que não é séria, que não é autêntica, que não é... E às vezes podemos dizer que uma coisa é sustentável por um lado ou por outro, e às vezes são antagónicos dos dois produtos que estão ao lado um do outro, por motivos que são completamente opostos um do outro. Portanto, às vezes havia critérios que sejam comuns a toda a indústria ou a toda europeus. Eu sou grande europeísta nesse aspecto, gosto muito que sejam iguais, porque nos permite estar todos dentro dos mesmos critérios e em competição correta. Acho que é muito importante. José Pina, como é que se faz investimento nas operações, nas organizações, para responder a estas mudanças que, obviamente, todos sabemos pelos consumidores, pelo setor financeiro, têm que ser feitas, mas que obrigam a grandes reorganizações internas também? Sim, já agora permita-me um pequeno comentário. No ponto anterior, quando falávamos de talento, etc., e a questão da proposta de valor, porque no final o talento é muito atraído por aquilo que é a proposta de valor do grupo, e apenas um reconhecimento, porque acho que a Renova tem um exemplo extraordinário de trazer pessoas até de fora, estrangeiros, para trabalhar na Renova, porque efetivamente cria uma proposta de valor, vai muito para além daquilo que é a utilidade em si de um determinado produto, porque é um produto que gera emoção. E, portanto, eu acho que, por vezes, quando olhamos para determinados produtos que têm uma proposta de valor mais funcional versus aquilo que, na realidade, acrescenta, se tem uma história emocional para as pessoas. E, portanto, acho que é apenas um reconhecimento que acho que é muito, obviamente, meritório. Voltando para a questão da sustentabilidade e em termos de operação, de organização e investimento
na própria empresa? Nós temos, desde o início definimos, há 2 elementos que para mim são aquilo que eu defino que é a nossa licença de operação. O primeiro é a sustentabilidade, o segundo é a segurança. Sem qualquer dos dois, a sustentabilidade de operações, nós perdemos a nossa licença de operação. Agora, quando falamos de sustentabilidade, e eu acho que o Paulo estava a referir um bocadinho isso, que é a sustentabilidade, há imenso greenwashing à volta da questão da sustentabilidade. Claro que há. E, portanto, para nós, quando olhamos, por exemplo, para investimentos, etc., para nós, sustentabilidade tem que ter um business case por trás, e a realidade é que o tem. Porque, de outra forma, desenvolver operações sustentáveis e investimentos sustentáveis não quer dizer nada. A questão é o que é que fazemos para levar a operações sustentáveis que permitem, por um lado, configurar uma proposta de valor que é adequada para os nossos clientes, mas mais do que isso, são operações que são estáveis e que têm uma perspectiva de longo prazo. E eu digo isto em termos de sustentabilidade porque hoje em dia é dos poucos temas que une todos os nossos stakeholders, desde os nossos clientes, os nossos empregados, as comunidades que nos acolhem, o regulador. A sustentabilidade é um elemento importante. A questão é como é que nós demonstramos que temos essa dimensão de sustentabilidade, operações de base sustentável. E eu dou-lhe dois exemplos muito específicos. A CAIMA, que é uma das nossas unidades, vai ser a primeira unidade na Península Ibérica que vai ser aquilo que nós designamos o Triple F, que é o Fossil Fuel Free. Portanto, vai ser a primeira unidade dentro da indústria que é livre de combustíveis fósseis. E uma das primeiras na Europa. Quando é que isso vai suceder? No próximo mês. Estamos em outubro e início de novembro. É um dos grandes investimentos que temos tido em curso e que vai agora fazer o ramp-up, mas vai-nos permitir também disponibilizar utilities, no fundo, para continuar o processo de crescimento também da unidade. Um outro, para nós, e isso já vimos a trabalhar há muitos anos, fala-se, por exemplo, da utilização da água. Aquilo que era a energia, que há uns anos atrás, no futuro vai ser a água. Aliás, quando falamos de alterações climáticas, é o caso. No entanto, nós fizemos investimentos desde há muitos anos no sentido de reduzir a nossa utilização de água por unidade de produção. Estamos a recircular parte do nosso afluente, por exemplo, na biotech. A Selby, que é talvez a unidade que tem o nível de utilização de água por unidade de produção mais baixo, quase que no mundo. E isto porquê? Porque a utilização de menor água, quer dizer, é menos água que se tem que aquecer, é menos água que se tem que transportar, é menos perdas térmicas no final. Portanto, há uma racional económica muito direta. E tem que ter valor económico, não é? Tem valor económico, mas para os nossos clientes, portanto, quando nós colocamos, digamos, podemos falar, porque é um commodity, uma tonelada de pasta num determinado cliente, essa tonelada leva uma pegada em termos de água, em termos de energia, em termos de utilização de consumo específico de madeira, etc, etc. E em particular, por exemplo, de carbono. E, portanto, quando nós olhamos o que é que nos distingue, o nosso cliente vai colocar uma tonelada de pasta no seu armazém que traz um footprint de carbono. Por falar nisso, nós hoje em dia podemos colocar um preço nisso, porque o carbono tem preço, tem mercado. Sim, tem mercado já. Mas não é algo que é valorizado. No entanto, comparativamente a concorrentes, por exemplo, da América Latina, tem um footprint diferente em termos de carbono. Mas essas são questões que temos que começar a valorizar e os nossos clientes penso que começam a estar também mais atentos, porque isso para eles depois vai ter um outro custo. Só um último ponto relativamente a esta questão, e também já foi mencionado, que tem a ver com toda a parte, todo o condicionamento, de certa forma, e é verdade que a União Europeia anda à frente, mas tem que criar condições também que permitam não penalizar a indústria europeia, mas sim criar condições para que essa indústria europeia continue a acrescentar valor. E eu digo isto porque, quer dizer, o mercado europeu é um mercado aberto, não é? Mas a velocidade com que a produção legislativa tem ocorrido, por vezes sem se pensar no impacto que isso tem, é extraordinária. E pegando apenas num ponto, a União Europeia lançou uma estratégia para as florestas, não é um pacote legislativo, é uma estratégia simplesmente, mas que vai orientar aquilo que é a produção legislativa. A produção legislativa.
E, essencialmente, há apenas duas componentes nessa estratégia europeia das florestas, que é a biodiversidade e alterações climáticas, ou, neste caso, o sumidor de Devia carbono. haver mais? O elemento económico é completamente inexistente. A Europa olha para as suas florestas pela componente de biodiversidade, porque são bonitas, etc., e absorvem carbono. Enquanto hoje em dia, e não é só na Península Ibérica, por toda a Europa, os países nórdicos têm uma economia extraordinária baseada na floresta. Sim. E, portanto, por vezes, inclusive os nossos legisladores, é necessário que tenham a consciência do impacto que isso tem em termos da sustentabilidade da indústria e, efetivamente, criem condições que não colocam condicionamentos e desvantagens para quem está a operar dentro da Europa. Duas perguntas para passarmos aqui à nossa plateia e para abrirmos aqui a discussão. Adriano, pegando aqui no que dizia o José Pina, que condições é que seriam necessárias para a afirmação da indústria em termos internacionais, nesta perspectiva mais europeia? Bom, a indústria, hoje, nós, pelo menos a Navigator, já vende em 130 países, portanto tem uma cota de mercado na Europa que varia entre os 20%, conforme os países, entre 20% e 25%, portanto está perfeitamente afirmada no mercado internacional, mas sobretudo europeu. Portanto, não, para nós, já é natural, já somos conhecidos. Sim. A marca Navigator Obviamente. é reconhecida internacionalmente como a marca mais reconhecida de papel. Portanto, o reconhecimento já existe. Enfim, falta-nos talvez internacionalizar mais a produção. Portanto, mas é um passo que estamos a dar, sobretudo no tixo. Já estamos em Espanha e, portanto, também já estamos a dar esse passo. Mas neste contexto que o José Pina falava das orientações europeias e de um mercado que é global e, obviamente, onde também querem crescer, o que é crítico para esse crescimento? É a aceitação dos nossos produtos. Enfim, nós temos qualidade e os nossos produtos são aceitos. Portanto, neste momento é um desafio, mas julgo que é um desafio que vamos vencer sem grandes dificuldades. A indústria do papel em Portugal é muito reconhecida internacionalmente. Portanto, enfim, precisa de trabalho, precisamos estar atentos aos mercados, precisamos estar nos mercados, mas não temos dificuldades em crescer. Nós não temos matéria-prima, que foi uma das questões que já falámos aqui. Sim. Portanto, temos dificuldades de matérias-primas e isso vai limitar o nosso crescimento no futuro. Portanto, vamos aí, se eu tivesse que responder como é que podemos crescer mais internacionalmente, é de facto pela disponibilidade de matéria-prima. Não temos grandes restrições. Depende de quem? Da empresa? Da decisão política? Depende de decisão política, porque hoje em dia, para crescer no eucalipto, há muitas dificuldades. Enfim, a única aposta que estamos a fazer é na produtividade, porque o Governo não nos deixa aumentar a área. Portanto, a única fuga que temos é a fuga da produtividade. Para crescermos internacionalmente, os nossos produtos já são aceitos e não vejo dificuldade nenhuma por esse lado. Paulo, não sei se ia acrescentar alguma coisa. Não quero monopolizar, mas só aqui reforçar uma coisa que foi dita, sobretudo, que como nós não temos floresta, para mim é mais fácil dizê-lo e é no sentido que foi ali. Deixa-me dizer, uma riqueza que nós temos é a floresta, e a floresta gerida e bem gerida, como estes dois senhores das empresas aqui têm resultados que são resultados espetaculares, que se vê nos incêndios, na incidência, na diferença, na produtividade. Eu acho que tem, de um ponto de vista do planeta, uma importância que eu acho que
enorme e que às vezes, mais uma vez, não é muito valorizada para as pessoas por uma ideia antiga da indústria, quando é absolutamente o contrário, quem está a proteger a floresta está a ser feito aqui. Eu, quando comecei nesta indústria, lembro-me que a primeira vez que fui, na altura era na Torre Bela, não sei se ainda aqui está alguém, que visitei numa coisa da Soporcel e de estar a ver lá, e fiquei absolutamente maravilhado com as coisas que se faziam. Isto tem muitos anos, e com os estudos que eram feitos na altura sobre as espécies, sobre as coisas, pronto. Só que chamar a atenção, há aqui um problema que não é um problema muito nosso, mas se a legislação europeia, que vai bloquear este desenvolvimento e esta capacidade de tratar este ativo economicamente de maneira correta e ao mesmo tempo sustentável, porque é sustentável, estamos a dar tiros nos pés e se calhar a estragar muito o trabalho que foi feito e que está à vista do ponto de vista de resultados, dos incêndios, das coisas todas que vemos aí em todo lado, e vemos que há uma diferença enorme entre o que é bem gerido e o que é gerido com dimensão e de forma profissional, força aos outros, que às vezes nós, do ponto de vista pessoal, temos também uma floresta que não conseguimos fazer nada, que às tantas deixa de ser uma fonte de rendimento, pode ser uma fonte de despesa. Portanto, esse aspecto eu acho que é reforçá-lo e vê-lo com muita importância para a indústria, e às vezes os legisladores portugueses gostam muito de transcrever as coisas muito rapidamente, às vezes até antes dos outros países, e às tantas ficar aqui de maneira a ficarmos aqui constrangidos e a atacar, e com a nossa economia um bocadinho prejudicada perante os outros. Estou à vontade para dizer isto, não tenho floresta, pronto, mas acho que é muito importante. Antes de abrir aqui a discussão deste painel, gostava de perguntar ao Ruben uma pergunta, enfim, todos poderiam responder, obviamente, mas eu creio que talvez pela experiência e pela dimensão internacional do grupo, isso seja mais fácil para o Ruben falar disso, que é o momento geopolítico europeu. Vemos uma guerra na Europa, parece que já todos nos habituamos a conviver com ela, mas ela continua. De que forma é que essa guerra na Europa está a afetar o setor? Enfim, a visão de um grupo com presença em tantos países, como é que avalia este momento? Otra buena pregunta. No cabe duda de que la afectación de la guerra está ahí. Y nosotros, en nuestro sector, que como packaging somos un sector que dependemos de multitud de sectores, porque el packaging al final es el embalaje, pues para hoy en día prácticamente para casi todo, pues al final estamos un poco impactados por lo que pasa en general. Entonces, bueno, la guerra, aunque la guerra ha empezado hace 1 año y medio, que parece que lleva mucho tiempo ahí, pero no lleva tanto al final, ha tenido muchas etapas en cuanto a la afectación. Y ha tenido muchas etapas porque la guerra comienza en parte cuando estamos saliendo del COVID. Es decir, la guerra comienza en un momento donde todavía, bueno, pues estamos con los últimos coletazos del COVID y el COVID para muchos sectores, que desde luego no fue el sector turismo, eso está claro, pero para muchos sectores que dependen del consumo en general, el consumo de las familias, al final ha sido un momento de consumo alto. Es decir, hemos vivido unos años donde las familias han consumido mucho y ese consumo todavía está ahí cuando comienza la guerra, y a pesar de los altos precios de la energía que tenemos al principio, yo diría que el impacto en los primeros 6 meses en general en los mercados, desde el punto de vista de consumo, fue bajo. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que ha habido un encarecimiento de costes impresionante, con unas inflaciones altísimas, inflaciones que al final han llevado a la Comunidad Europea a subir los tipos de interés, y las consecuencias de eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ahora estamos en un proceso, claramente, un proceso de recesión, de consumo, donde las familias han bajado el poder adquisitivo, aparte de la tasa de confianza, que también ha bajado. Pero eso es lo que estamos viviendo ahora, y eso, seamos realistas, va a tardar en recuperarse.
eso va a tardar en recuperarse. Nosotros, oye, yo creo que cada empresa tiene sus valoraciones y aparte hay millones de analistas económicos, pero nosotros pensamos que al menos va a tardar otro año hasta que los consumos vuelvan a estar donde tenían que estar en su sitio y, bueno, y siempre que no haya más novedades, porque tenemos ahora mismo otra desde hace 10 días. O sea, E de consequências também imprevisíveis. Llevamos pues 4 años desde que empezamos el COVID, pues que no hablamos de challenge, que esto es un challenge que no terminamos de salir. Pero bueno, también en el contexto general, en el papel de embalaje siempre ha sido un sector cíclico, tiene que haber correcciones. El motivo de las correcciones depende, porque dependiendo de dónde queramos mirar, en qué ciclos vendrá de una cosa o de otra, pero las correcciones están ahí y, bueno, posiblemente estamos en ese momento de corrección. Muito bem. Tocou nos preços, foi uma coisa que não falamos, talvez ainda vá a isso, mas vamos então abrir aqui o nosso debate. Peço apenas que se identifiquem, por favor, e obviamente por questões mais de hora, que façam mesmo perguntas. Quem é que quer fazer a primeira? Boa tarde, o meu nome é Fernando Dantas. Hoje à tarde, na sessão, tivemos uma comunicação relativa a um estudo que foi apresentado que explicava, digamos, os aspectos, o impacto do aspecto reputacional relativo ao eucalipto, não é? Essa problemática. E isso fez-me recordar que quando eu apenas acabado de terminar os meus estudos superiores, eu atrevi-me a escrever um artigo de opinião num jornal local, da Ponte de Lima, onde expressei um pouco a minha opinião, como acabei de dizer, e tentei desmistificar alguns aspectos relacionados com o eucalipto, com base em algum conhecimento que eu tinha na altura. Escusado de dizer que fui enxovalhado. Isso faz-me recordar agora, relativamente à apresentação de hoje à tarde, que passado praticamente 30 anos, não houve nenhum progresso, não houve nenhuma melhoria relativamente à opinião pública em geral sobre a nossa indústria. A minha questão é, para quando realmente haverá, digamos, algumas ações concertadas a nível de comunicação para tentar educar o público em geral sobre uma indústria, como foi dito aqui por todos os presentes, que efetivamente é uma indústria que é bio, que se alimenta de alguma forma de uma matéria-prima reciclável, renovável, e portanto essa era a minha questão. Bem, muito obrigado, Fernando. Vamos juntar talvez mais uma ou duas e depois fazemos aqui uma ronda para respostas. A primeira já foi a mais difícil, já foi feita, portanto, temos que passar para a segunda rapidamente. Peço desculpa, nem sei. Também gostava então de perguntar uma coisinha, se estiver nesse direito. O meu nome é João Soares, sou estudante de Marketing e Negócios Internacionais, caí aqui um bocadinho de paraquedas, mas a minha pergunta vem também... Apaixonou-se pela indústria, vamos ver. Eu hoje cheguei também sem saber nada sobre esta matéria e também hoje já desmistifiquei alguns desses tais mitos que o senhor falou. A minha questão, para complementar a sua, passava também por um bocadinho tentar perceber se não sentem, os senhores que são, sem dúvida, as mentes por trás destes negócios, que também parte por parte das empresas de educar as pessoas e os consumidores, de maneira a que pessoas como eu, que não temos qualquer formação na área, também se sintam capazes de perceber como realmente funciona a indústria. Ou se acham que isto é simplesmente uma questão estatal que não depende das empresas. Era só mesmo para complementar, que eu também tinha esta questão. Obrigado, João. Então, e agora segue já para a terceira. Muito bem. Vamos lá animar as hostes. Nada. Vamos ver. Só uma pergunta. Espero que ninguém fique depressed, não é? Hoje de manhã tivemos o homem da CEPI aqui e falou, de facto, no Green Deal. E quando chegou à floresta, afinal, o Green Deal o que quer é que a floresta tenha muitos passarinhos, muita biodiversidade e que não seja um carbon sink
e que nos sai de lá um torno de madeira. Esta é a parte da pasta virgem. Na parte da embalagem para o Ruben, antigamente, quando começou o comércio eletrónico, alguém me disse que há 2 negócios fantásticos, que é quando se manda vir de Shenzhen, usa-se o iPad que vocês estão aí a usar, mas depois vem o produto dentro de 2 embalagens, uma para vir para cá e outra logo para poder ir para lá, se for caso disso, e com 3 rótulos. Portanto, quem fizer a embalagem em rótulos está a safo, não é? Tem um negócio garantido. Mas aparecem os ambientalistas a dizer assim, poupa a embalagem, não usa a embalagem, não é? E, portanto, eu gostava de ouvir o Pina, sobre este tema de Bruxelas. Se somos, o Pina e o Adriano, desculpa, se somos ou não somos capazes de também bater o pé em Bruxelas, porque nos Estados Unidos a floresta é para dar dinheiro também, não é? Não é só, porque se ela não der dinheiro, somos nós que vamos pagá-la, não é? Pelo menos os bombeiros, os aviões, essa coisa toda, vamos pagar tudo, não é? Portanto, a floresta nos Estados Unidos não é só para isto, é também para dar dinheiro. Na Europa é pelos vistos, não é? E, no caso do Ruben, como é que está esta coisa da embalagem? Há alguma guerra contra o uso excessivo da embalagem? É interessante que estas 3 perguntas vão tocar no mesmo, não é? Que é o papel das empresas na afirmação da importância da indústria, da reputação, da comunicação, explicar a quem não sabe, e depois desta dimensão que se falava agora de capacidade de mostrar a importância de valor económico da indústria. José, pode começar? José, pode começar, sim. São tudo perguntas fáceis. Fáceis. Uma audiência extraordinária, não? Mas são perguntas muito importantes. Daí a dificuldade, digamos assim, que não é de hoje, aliás, a referência que foi feita há 30 anos era a mesma situação. Eu acho que em primeiro lugar, relativamente ao eucalipto, a minha convicção, acho que a indústria, durante muitos anos, deixou que se enraizasse uma imagem relativa ao eucalipto errada, deturpada, e que foi utilizada de forma retórica por parte do espectro político para conseguir outras coisas. E, portanto, hoje em dia eu acho que estamos a viver um momento que é o resultado, não é do ontem, nem do ano passado, ainda assim, é dos 30 anos. E acho que a indústria pode mudar essa imagem, mas não é um processo imediato, é um processo que leva tempo. Eu penso que cada vez mais o pensarmos naquilo que é uma bioindústria de futuro, porquê? Porque tem materiais que são materiais de futuro, tem materiais que são muito versáteis, tem a capacidade de poder aportar àquilo que são muitas das preocupações que hoje em dia temos, de forma efetiva com produtos reais. E, portanto, no meio disso, quer dizer, aquilo que é a proposta de valor que a indústria consegue colocar, mais do que há bocado falávamos, mais do que uma indústria de passado, uma indústria de futuro. E eu, hoje em dia, estou perfeitamente convicto que esta indústria é uma indústria de futuro. Se calhar até mais do que estava há 2 ou 3 anos atrás. A nossa capacidade de comunicar e a nossa capacidade de podermos transmitir de forma factual, de base científica, é extraordinariamente importante. Mas aí a capacidade de comunicar, se calhar, não, como digo, não tem sido necessariamente, durante muitos anos, aquilo que foi, que nos permitiu chegar até aqui. E depois começa pelas associações da própria indústria. Eu acho que, neste caso, aquela que inclusive que nos representa, que é a Beyond. A Beyond começa também a adotar, eu diria, uma certa capacidade de comunicar de forma diferente. E isso vai fazer parte também desse percurso. E o valor económico? O valor... O valor económico, a dimensão de valor económico parece não existir quem vê de Bruxelas para aqui. Eu ia passar para essa questão que eu há bocado referi, que esta estratégia das florestas não
é omissa completamente naquilo que é o vetor económico das florestas. E é uma indústria com particular incidência, e não é só na Ibéria, é na Ibéria, na Europa Central, na Europa de Leste, em particular nos países nórdicos. E aqui acho que há um papel extraordinariamente importante, também mais do que cada empresa por si, porque quer dizer, nós podemos ir para Bruxelas e fazer muito barulho, mas isso na realidade acaba por ter pouco impacto. Acho que temos representatividade, e nomeadamente através da CEPI, que é a organização que nos representa, ter ou estar suficientemente capacitado em termos de recursos e em termos de estratégia para permitir efetivamente passar essa mensagem e, de certa forma, trazer muito daquilo que é a racional legislativa que tem tido lugar à realidade. À realidade. E, portanto... A indústria tem, de facto, ao longo dos anos, lutado com essa dificuldade. Mas a comunicação é uma tarefa que não é só das empresas, não é só da associação, mas, no fundo, é uma tarefa de todos nós que estamos ligados à indústria. Não é? Há, de facto, um conjunto de mitos que se estabeleceram contra o eucalipto, que estão perfeitamente desmistificados, enfim, racionalmente conseguimos explicar que esses mitos são de facto mitos e não correspondem à realidade, mas depois a comunicação não passa para a sociedade. E, portanto, fazer isso requer, de facto, profissionalismo, mas também requer que todos nós que estamos ligados à indústria sejamos capazes de defender esta imagem de que a indústria contribui muito para o país e que as florestas de eucalipto não são aquele deserto de diversidade que se muitas vezes se diz. Nós fizemos um trabalho e dentro das nossas florestas nós identificamos mais de 250 espécies de fauna e mais de 900 espécies de flora. Portanto, a diversidade existe e, além disso, é também um lugar onde muitos animais se refugiam e que vivem normalmente fora, mas que depois se refugiam na floresta. E, portanto, as explicações já existem, a racionalidade já existe, é preciso fazer com que ela passe para a sociedade porque do valor económico eu julgo que já não há dúvidas. Se perguntarem a uma pessoa que vive ou que tem algum terreno, eles sabem como é que o poderão fazer render, não é? Pondo lá floresta. Portanto, isso julgo que toda a gente sabe o valor económico da floresta. Mas temos que lutar contra estes mitos que se estabeleceram e que racionalmente nós conseguimos desmontar. Ruben, y aquí el desafío del papel. Bueno, respecto a la presión que viene de Europa en relación con el embalaje en general, no cabe duda de que hay una presión. O sea, la Comunidad Europea y Europa en general está presionando para que se reduzca el embalaje, para que se recupere el embalaje por encima del reciclado, o sea, la presión está ahí. Lo que pasa que en el caso particular del cartón reciclado, del embalaje de cartón reciclado, esta presión no está teniendo demasiado impacto en términos prácticos. En términos prácticos porque si una cosa hemos conseguido demostrar desde las distintas asociaciones, distintos países, es que el concepto de circularidad que es intrínseco a la caja de cartón ondulado está basado precisamente en la minimización de la logística. Es decir, de recoger un embalaje donde ese embalaje se ha utilizado,
de reciclarlo y de volver a fabricar otro embalaje lo más cerca posible y de esa manera mantener esa circularidad pero con una huella de carbono muy baja, porque no nos olvidemos que desde el punto de vista industrial la huella de carbono viene del proceso, pero viene de toda la logística asociada al proceso. Entonces, es una presión que está ahí. Yo creo que hay otros sectores del embalaje que la están sufriendo más que el nuestro. En el nuestro en particular, bueno, al final como todo, ¿no? Son más controles, más seguimiento. La legislación busca también una implicación del fabricante del embalaje y del envasador en el proceso de reciclado final, es decir, se trata de envolver a toda la cadena, pero en términos prácticos reales de cambios en el proceso no afecta mucho, afortunadamente. Foi menos depressivo que o que se esperaria. Última pergunta para fecharmos esta nossa interessante conversa. Posso só aqui dizer uma coisa? Pode, claro que sim. Não vou falar do eucalipto, acho que já foi tudo dito, mas deixe-me só dizer, mas há uma coisa que às vezes que é muito mais fácil, é arranjar um culpado em vez de arranjar uma causa para os problemas. E às vezes o eucalipto serviu de culpado para muita coisa e para esconder muita coisa e pronto, e é fácil atacar uma coisa e não ver as causas das coisas. Mas deixem-me dizer, a indústria ao longo dos anos eu acho que tem comunicado muito. Na CELPA, Beyond agora, nas empresas, têm feito bastante comunicação. E pronto, demora muito tempo. Queria só chamar aqui uma atenção que as mentes brilhantes que estão aqui não são aqui, estão desse lado. Portanto, eu faço transmitir, aqui como a engenheira Silvéria também já disse, esta comunicação tem que passar para aí das pessoas que estão dentro da indústria e poderem comunicar e dizê-lo aquilo onde trabalham e como trabalham e a verdade com autenticidade, com aquilo, com transparência, que é uma coisa que eu acho muito importante. Mas deixem-me dizer uma coisa, mas nós vivemos em tempos que são difíceis e eu acho que se temos que caracterizar estes tempos é com complexidade. Quase todos os problemas são extremamente complexos e às vezes as pessoas querem soluções populistas, simples, é o eucalipto, é isto, é aquilo, é uma coisa, e não entrar dentro da complexidade das coisas. A gente vê o X, antigo Twitter, sobre as guerras agora, e aparecem todo tipo de coisas e não sabemos muito bem o que é verdade, nem o que é que não é verdade no meio das coisas, é preciso ter um cuidado imenso. Portanto, isto não é só, eu acho que todas as próprias notícias, tudo o que é científico. Eu que tenho uma formação científica, às vezes fico quase mal disposto com as coisas que vejo escritas nas redes sociais e que estão erradas, pronto, e as pessoas acreditam e isto é tudo muito difícil de gerir complexidade hoje em dia. Não é fácil e eu não acho que a solução seja pôr censuras, porque também não é censurar coisas que vai resolver as coisas. Não sei se aqui o nosso amigo António Costa, nos jornais, pode fazer muita coisa de informar com alguma coisa, mas tem que dar o contributo. Obrigado. Tem que pedir agora assim, que dê o contributo a ti, que dê o contributo. Se não houver nenhuma pergunta, arrisco aqui uma pergunta aos quatro. A resposta, enfim, ia dizer rápida, mas não é um pedido, não é uma resposta fácil, ainda assim, mas... Não vos vou pedir para comentarem a proposta de Orçamento de Estado, que foi conhecida esta semana, mas ainda assim, a proposta de Orçamento de Estado, como todos saberão, foi entregue esta semana. Vai haver aqui um período de debate e votação, se a memória não me falha, a votação final global a 29 de novembro. O que eu gostava de saber era de cada um o que é que propunham, se fossem deputados, para a indústria em particular, para a economia do país, em termos gerais. José. Havia uma razão para me sentar nesta cadeira, não é? Eu diria há duas coisas, duas reformas muito importantes que eu não vejo que estejam a ser abordadas de forma adequada. A primeira é a reforma fiscal, apesar de muito que se fala Descer impostos não é reforma fiscal, não é? É outra coisa. E, portanto, considerando aquilo que é hoje em dia a carga fiscal portuguesa, que subiu mais de 20% durante os últimos 10 anos, face àquilo que foi o crescimento do PIB,
quer dizer que estamos a retirar mais da economia e que, obviamente, ao retirar, reduz, digamos assim, a capacidade dessa economia de criar mais riqueza e criar mais valor. Mas isso é um tema extraordinariamente complexo e difícil e, enfim, toda a gente tem opinião sobre isso. Sobretudo, escolhas, não é? Mas são daqueles temas que eu acho que têm que ser pactos legislativos de consenso e com uma visão, não é do nosso ciclo eleitoral, mas sim a 20, 30, 40 anos. Portanto, pactos de legislatura, mas a longo prazo. O segundo tem a ver com a reforma do nosso sistema judicial. Essas duas, quanto a mim, são as duas componentes mais importantes e que mais impacto têm em termos da capacidade operacional das empresas. Adriano. Vamos limitar mais o orçamento e de facto, a carga fiscal sobre as empresas é desafiante e penso que não termos continuado o alívio da IRC que se tinha iniciado e que depois se interrompeu é uma das dificuldades da nossa economia. Portanto, seria com a baixa do IRC que podíamos desenvolver mais o país, de certeza. E a outra área é a área de energia. Portanto, avizinha-se que a energia, o custo da energia, suba muito no próximo ano, em 24, e o orçamento não tem mecanismos para limitar esse aumento do custo da energia. Tem 300 milhões de euros, pelo que eu vi, o que é uma gota no oceano. Portanto, estas duas áreas são áreas de preocupação. A fiscalidade e a fiscalidade, sobretudo IRC, e a energia. Muito bem. Ruben, se calhar mais difícil, não sei. Está aqui há pouco tempo, não está habituado aos nossos contextos político-orçamentais, mas enfim. Bueno, pero al final yo coincido con ellos y particularmente en el área de la energía, que es un tema que está afectando a todas las empresas y que al final de una manera u otra tenemos que transmitir a la sociedad, ¿no? Al final lo acabamos pagando entre todos. Yo creo que es fundamental que los gobiernos, el portugués y los demás, dejen sus presupuestos reflejados una ayuda para compensar los altos costes energéticos, pero no solamente pensando en el corto plazo, sino pensando en que tenemos que soportar a las empresas en el proceso de transición hacia la descarbonización, porque la descarbonización no es un desafío para las empresas, es un desafío social. Y como sociedad tenemos que transitar todos juntos y facilitar las cosas y que cuando lleguemos al final del camino sigamos todos estando ahí, ¿no? Y que no tengamos, como también mencionaba, la competencia de empresas que van a venir de fuera de Europa con unas condiciones completamente distintas. Entonces, el área energético es uno de los desafíos que cada gobierno tiene y debe de tener en el presupuesto. Paulo. Bom, eu não li o orçamento, portanto, fazer aqui também uma declaração de maneira que não sei, mas estou absolutamente de acordo com tudo o que foi dito aqui, mas se calhar ia um bocadinho mais longe no que diz respeito à indústria em geral e não só à nossa, porque nós aqui estamos com empresas que estão muito internacionalizadas, portanto estão dependentes do orçamento de Portugal, mas cá também de Espanha e de outros, portanto não é só aqui, mas a grande maioria das empresas portuguesas não está assim. Portanto, está muito mais dependente do país. E se quiser, de um ponto de vista assim, mais abstrato, se eu posso dizer, eu acho que há anos que nós estamos com um crescimento muito baixo, ou nulo, e com ajudas da União Europeia que são extremamente importantes e que às vezes nos esquecemos dessas ajudas que estão a vir todos os anos e que acabarão mais cedo ou mais tarde, e se calhar mais cedo do que mais tarde. Portanto, isso vai desaparecer, o que ainda vai ser mais um fator que vai desequilibrar
o nosso equilíbrio orçamental. E eu acho que tudo o que tem sido feito nos últimos anos são coisinhas, mais para um lado, menos para o lado, mais impostos, mais coisas, não sei o quê. E eu acho que era preciso ter a coragem, e aqui com um pacto de regime, se calhar uma coisa assim, de fazer grandes reformas. Falar daqui da justiça, enfim, de tanta coisa, mas eu acho que o Serviço Nacional de Saúde, a educação, nós não podemos continuar a ter o desempenho que estamos a ter. Se fosse qualquer uma das nossas empresas, estava morta, pronto, com uma coisa assim. E tínhamos que fazer reformas, reestruturações. E deixem-me só dizer, nós temos o Serviço Nacional de Saúde, deixem-me ter o Ministério da Educação, tem números de pessoas que dependem do Ministério que são de centenas de milhares. Não há muitas empresas no mundo com centenas de milhares de pessoas. E essas empresas têm todas uma estrutura complicada de governance, de capacidade de adaptação e de mudança. Um Estado com eleições, é muito difícil mudar o que quer que seja com as dimensões que as coisas têm. Eu acho que era preciso tentar encontrar aqui alternativas a um sistema que não é fácil e é complexo, e não é com populismos a arranjar um culpado e dizer que é este ou aquele ou aquele outro, que fossem mudanças mesmo estruturais, provavelmente com mais autonomia das coisas, se calhar nos últimos anos até andou mais para trás do que para a frente, com subcontratação de serviços, de maneira a tornar, se calhar, o Estado mais ligeiro e mais eficaz. Centralizado, talvez. Eu não queria utilizar isso, mas descentralizado nas decisões, sim, mais ligeiro. Que é regionalizado, não é? E mais, porque nós somos tão pequeninos, e pronto, mais eficaz e que responda mais às necessidades das pessoas. Muito bem. Muito obrigado pela vossa participação. Ficou aqui um setor, enfim, digo por experiência, porque acompanho muitos, que está na inovação e ainda por cima num processo de transição em que o mundo vive, é particularmente relevante. Talvez não seja, e também devo dizer, muito claro para toda a gente, o papel do setor, até como diziam, como um setor, como uma bioindústria. E, portanto, é sublinhado, sobretudo, como foi aqui dito, o eucalipto e o lado até mal informado e negativo, mas creio que o que aqui ficou, obviamente, como exemplo destas 4 empresas é, de facto, inovação, capacidade de investimento, capacidade de marca, e isso é seguramente para o setor, para a indústria e, obviamente, para o país muito importante. Enfim, à Associação quero agradecer mais uma vez o convite que me fizeram para estar aqui. Muito obrigado. Sr. Presidente. Só um comentário muito rápido. Por um lado, eu estou convicto, estão numa indústria de futuro, e o segundo é mais de reconhecimento pelo trabalho que fazem todos os dias, porque isso é o que faz a diferença. E, portanto, acho que temos aqui nesta audiência um nível de competência extraordinário que acho que deve ser reconhecido e, certamente, pelas empresas que aqui estão representadas, também o reconhecimento ao vosso trabalho e à vossa contribuição. Obrigado.